Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai tratar de um ponto que a gente esperava que não fosse chegar, mas acabou chegando. O Trump está ameaçando prender jornalistas que estão criticando ele sobre a guerra contra o Irã e sobre a suposta falta de munição para sustentar a guerra. Vamos ver do que se trata isso, mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem os comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda a dar mais relevância ao canal junto ao algoritmo do YouTube. Então, sem mais delongas, comecemos. O Donald Trump negou a crise dos mísseis nos Estados Unidos, que não tem mísseis mais para atacar o Irã, não tem mísseis mais para vender para a Ucrânia ou para qualquer outra parte do mundo. Negou. A gente já sabia que ele ia fazer isso, né? Depois de uma discussão com o Peter Hegseth, que foi noticiada pelo The Washington Post. Mas mais do que isso, ele também ameaçou os jornalistas que vazam informações, os jornalistas que dão as notícias, os jornalistas nos Estados Unidos de vários veículos, CBS. E a gente sabe que isso aí é a maior característica de um ditadorzinho, né? Quando ele começa a ameaçar jornalistas, quando ele começa a se precaver contra a imprensa livre, porque ele está ativando o modo tiranete. E isso é uma coisa que não surpreende nada vindo do Trump. Vários veículos, alguns deles, inclusive, liberais, outros, inclusive, mas até mais próximos de Trump. Ameaçou que vai fazer uma perseguição, uma caça às bruxas. Olha o que ele disse na sua rede social, na Truth Social. Os Estados Unidos possuem quantidades enormes de munições, especialmente de certos tipos. Além disso, grandes quantidades estão sendo fabricadas e enviadas para os Estados Unidos conforme a necessidade. Empresas. Olha o detalhe, ele falando, sendo enviadas para os Estados Unidos, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Não estão sendo produzidos nos Estados Unidos. E o que isso quer dizer? Isso é mais uma marca da desindustrialização dos Estados Unidos que vem ocorrendo desde os anos 80, desde a época do Reagan. E isso é uma coisa que nem mesmo Trump, na sua rede social mais mentirosa, pode negar. De defesa estão construindo o maior número de fábrica e instalações da história do nosso país. Os responsáveis por esses vazamentos de declarações traiçoeiras estão sendo caçados. Serão solicitadas longas penas de prisão. Presidente Donald Trump. Vamos aos fatos. Ele pode solicitar prisão? Não, não pode, tá? Ele não pode estar acima da justiça dos jornalistas que estão fazendo o trabalho deles. Definitivamente ele não pode fazer isso. Mas como é que chama isso que ele está fazendo? É ditadura. Depois a ditadura é a China, né? O que ele está fazendo isso é ditadura. Isso também não surpreende, porque ele já perseguiu outros jornalistas, ele já perseguiu jornalistas da BBC também, os correspondentes da BBC, que é britânica, mas nos Estados Unidos. Então é isso, não tem muito o que dizer. Tá claro que existe uma crise dos mísseis nos Estados Unidos, tá claro que os Estados Unidos estão com baixas de estoque, está claro que os Estados Unidos vão produzir mais, que eles estão em processo de produção de mísseis, mas nesse momento eles não têm para atacar o Irã por uma guerra prolongada, eles têm para fazer ataques pontuais, tá bom? E é um momento assim de desespero e acho que quando a gente tem acesso à grande mídia, hoje a gente consegue ter acesso a veículos, hoje com redes sociais, com internet, com formas de comunicação bem mais avançadas do que se tinha antes, a gente consegue ter acesso à informação de forma muito fácil, muito mais tranquila. Inclusive, eu me coloco aqui nesse posicionamento, inclusive como professor, não sou jornalista, sou professor, mas como professor, inclusive aqui, fazendo esses vídeos de geopolítica para vocês. Tá? Falando para o público do Brasil, esclarecendo para o público do Brasil e de outros países lusófonos, né, que tem língua portuguesa. É isso, tá bom? Então, assim, uma situação, eu enxergo como desespero. Né? Eu enxergo como desespero. Gostaria de saber de vocês também se vocês enxergam dessa forma. Mas é claro que isso aí é uma forma de desespero, porque o Trump está perdendo aquilo que ele mais valoriza, que é a sua narrativa de machão. Sua narrativa de eu sou o presidente fodão que está colocando o Irã de joelhos. Só que sem munição ele não tem nem como ter essa perspectiva.
Então ele acaba perdendo essa narrativa e agora ele precisa tentar intimidar jornalista para mostrar que ele ainda está no controle. Porque o Trump é um daqueles caras que odeia admitir derrota, tanto derrota contra o Irã quanto derrota no contexto do próprio país, em que ele está sendo massacrado por uma imprensa livre e que pode apontar os podres da administração dele. Vamos para o segundo assunto do vídeo, né? Porque isso aqui ainda vai dar muito o que falar, tá bom? Esse processo dá muito o que falar e mostra que os Estados Unidos vão precisar recuar mais ainda em relação ao Irã se continuar dessa forma. O segundo assunto do vídeo é sobre a outra guerra, uma tentativa de escalada maior dessa guerra. Também eu quero saber muita opinião de vocês do que eu vou falar aqui. Porque segundo a mídia alemã, aqui, foi encontrado um drone com explosivos no aeroporto de Lipsk, tá? Perto de aviões ucranianos. Então, eu vou trazer para vocês aqui diretamente no mapa, ó, se a gente aproximar aqui, é nessa região aqui de Lipsk, tá? Região mais ali a nordeste do território alemão. Isso é importante falar, por isso que eu estou trazendo o mapa aqui, porque a Alemanha não faz fronteira com a Ucrânia, muito menos com a Rússia, mas ela faz fronteira com a Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia. E a Polônia é um dos países, né, que tem mais sinais de alerta em relação à guerra contra a Rússia, e é um dos países que pedem a entrada definitiva e direta, tá? De forças militares da OTAN. Já falei para vocês que a OTAN é o motivo dessa guerra, mas a Polônia, membro da OTAN, quer uma participação efetiva. A Alemanha também tem se mostrado assim, tá bom? Então tá aqui o aeroporto de Lipsk, tá? Eu espero. Só que é claro que se a OTAN participar ativamente da guerra na Ucrânia, como esses países desejam, existe um sério risco de que isso descambe para um conflito termonuclear. E é exatamente isso que as partes, pelo menos mais ponderadas dessa guerra, não querem. Porque a OTAN tem aquele artigo 5º, famoso artigo 5º, que prega que se um país da OTAN for atacado, todos os outros respondem. E a OTAN tem várias, não várias, algumas potências nucleares. Na verdade agora seria mais Estados Unidos e França. E a Rússia também é a maior potência nuclear do mundo. Então existe o sério risco de descambar para um conflito que ninguém quer que aconteça. Tá falando certo, né? Tá aqui, esse aeroporto aqui é um aeroporto importante porque ele é um centro de logística militar e carga da Alemanha, tá? Ele é designado aí como uma infraestrutura crítica. Se tivesse essa explosão acontecendo, eles conseguiram descobrir antes. Tá? O ministro do Interior da Alemanha, que é o Alexander Dobrindt, ele disse que isso representaria, então, um ataque híbrido a um nível elevado de perigo. O que seria um ataque híbrido? Um ataque híbrido seria um ataque que não necessariamente seria por meios militares, pode ser ataques cibernéticos, ataques em outras áreas também. Seria um ataque híbrido porque atingiria, por exemplo, um avião, um centro de controle, né, uma região de logística importante para a Alemanha. Então, essa região aqui, no estado da Saxônia, descobriram esse drone, e aí isso leva também à investigação. Eles não falaram a origem do drone, tá? Que é muito importante, que é isso que eu quero perguntar para vocês. Eles não falaram a origem do drone, da onde que veio, eles estão ainda investigando de quem que era esse drone. Estava junto com aviões ucranianos, tá? Que são as chamadas aeronaves Antonov An-124, aeronaves de carga ucranianos, tá? Mas eles também estão levando em consideração que teve recentemente, tá? Isso levou também a outra questão, que uma outra aeronave ucraniana ela foi atingida por um objeto não identificado, tá? Que eles ainda também estão tentando saber, sobrevoando, saindo da região, também na região de Lipsk, e eles estão procurando também os destroços, né, de um drone para saber do que se tratava. Estava em ar, tá? Ela não caiu, mas foi atingida, ela bateu com um objeto não identificado. Aqui a gente já tem alguns relatos, por exemplo, um parlamentar, tá? Um parlamentar da Alemanha, que é o Roderich Kieswetter, ele falou assim que foi a Rússia. Ele culpou a Rússia, mas assim, culpou sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de...
A gente tem que lembrar que, do mesmo jeito que no Brasil existem aqueles políticos que querem fazer palanque eleitoral apontando para o inimigo comum na primeira oportunidade sem apresentar nenhum tipo de prova, isso também acontece na União Europeia. Também tem políticos na Alemanha que vão apontar para o inimigo comum, pelo percebido inimigo comum, sem nenhum tipo de prova. Vão apontar a ameaça externa e vão fazer um grande espetáculo de terror, de apreensão sobre isso, até como uma forma de se colocar como alguém que está fazendo alguma coisa contra a ameaça externa, que não está deixando a ameaça externa se crescer. Isso tem em qualquer lugar do mundo onde existe uma dita democracia. A gente sempre tem que considerar os oportunistas da história. De informação adicional. Ele simplesmente falou que foi a Rússia. A pergunta que eu faço para vocês, que eu acho que é muito importante, é: um ataque à Alemanha representa, aqui ó, deixa eu trazer mais para cá, representa para vocês um ataque de fato russo ou uma tentativa, né, que não foi um ataque, né, você tinha lá os drones, ou foi uma tentativa, por exemplo, da própria Ucrânia fazer uma bandeira falsa. Por que que eu estou falando isso? Porque a Ucrânia está tentando sensibilizar os seus aliados para ter mais defesa antiaérea, tá bom? Já falei. A gente tem que lembrar também que, devido à guerra dos Estados Unidos contra o Irã e com Israel junto, o volume de ajuda, o volume de ajuda militar, ajuda bélica oferecida à Ucrânia para lutar contra a Rússia decaiu muito. Até porque a opinião pública já não está mais tão preocupada com a guerra na Ucrânia, porque hoje é um conflito que tem 4 anos de duração, quase 5, e acaba que, se ele não é tão interessante para a opinião pública, tem menos políticos querendo lucrar politicamente com a sua manutenção. Então a oferta de ajuda para a Ucrânia caiu drasticamente. Eles estão enfrentando graves problemas para segurar a Rússia nas suas ofensivas mais recentes. Então eles estão tentando sensibilizar a opinião pública na Europa e nos Estados Unidos para voltarem a prestar atenção no seu conflito. Se eles vão conseguir, já é uma outra história, porque o conflito com o Irã está se mostrando muito mais encarniçado. Está sendo muito mais difícil, então eu não sei se a Ucrânia consegue o seu intuito, mas eles estão tentando. Para vocês, o Zelensky ele trouxe uma informação. Ele falou que agora, esse ano, só esse ano, até agora, tá? Os aliados da Ucrânia forneceram apenas 2/3 de mísseis de defesa aérea para a Ucrânia, em comparação a 2025. Então, do que você teve em 2025, esse ano, só 1/3, eu falei 2/3, desculpem, 1/3, ou seja, ele reduziu 2 vezes aí, 2 vezes o fornecimento de defesa aérea para a Ucrânia, dos seus aliados. Quem são os aliados? Os países europeus, os Estados Unidos. E aí lembra também que eu fiz um vídeo, acho que foi ontem, né? Que o Zelensky falou que ontem teve um ataque da Rússia a Kiev, matou 17 pessoas, e o Zelensky falou assim que poderia ter evitado se os aliados tivessem melhor boa vontade. Ou seja, eu falei até que naquele vídeo que eu acho que o Donald Trump daqui a pouco vai estressar com ele, porque o Donald Trump tá rolando a crise dos mísseis nos Estados Unidos, né? Então eu acho, assim, o Zelensky agora ele está bem agressivo com seus próprios aliados, tá? Mas a Ucrânia continua também fazendo os seus ataques na medida do possível, do que eles conseguem, principalmente com drones, né? Então a gente teve aqui, ó, vou manter um mapa aqui, né? E vale lembrar que os drones são sempre a alternativa de munição mais barata que tem. Drones custam alguns milhares de dólares para umas dezenas de milhares de dólares por unidade, então eles são muito mais baratos que mísseis, por exemplo. Essa região aqui, ó, tá? Eles fizeram um ataque aqui nessa região de Briansk, tá bom? Que já é perto da fronteira com a Ucrânia, tá? Fizeram ataque de drones e mataram 2 civis. 2 pessoas morreram nesse ataque aqui, tá bom? 2 civis morreram com ataques de drones ucranianos. A situação para a Ucrânia definitivamente não está fácil, não está simples. Aí a pergunta que eu faço, eu reforço essa pergunta. Vocês acham que pode ser uma bandeira falsa da Ucrânia, justamente para poder forçar ainda mais? A Alemanha cai fácil nesse jogo também, inclusive, pode ser, será que não está participando disso também? Uma bandeira falsa da Alemanha para forçar o fornecimento de mais
verba de antiaérea? Pode ser também, tá? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Uma pausa rápida aqui no nosso... Beleza, essa foi a discussão que a gente queria trazer aqui sobre esses dois teatros de operações. Agora eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre essas duas guerras. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, isso tudo ajuda muito na divulgação. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!